Direção defensiva. Direção defensiva é o conjunto de técnicas e atitudes que permitem ao condutor prever e evitar acidentes no trânsito, minimizando os riscos. Pode ser dividida em duas partes. Direção defensiva preventiva. Deve ser a atitude permanente do condutor de veículos desde o momento que assume a direção de um veículo, evitando situações de perigo. Direção defensiva corretiva. Direção de alto risco. Um condutor que adota esse comportamento é um cidadão imprudente e contumaz. Elementos da direção defensiva: conhecimento das leis de trânsito, dos perigos a que todo condutor está exposto e das maneiras de se defender dos mesmos. Atenção! O condutor deve estar sempre alerta na condução do veículo, devendo se concentrar no ato de dirigir, consciente dos riscos a que está sujeito. Previsão. O condutor deve dirigir prevendo quanto aos atos dos outros condutores, dos pedestres e de situações que possam ocorrer na via. Decisão. O condutor, ao se deparar com uma situação inesperada, deve agir corretamente, escolhendo a melhor alternativa para evitar acidentes. Habilidade. O condutor precisa ter, além da técnica, automatismos corretos para saber como se comportar em uma situação de risco. O bom desempenho depende das ações corretas, da manutenção do veículo e da postura correta dentro do veículo. Causas e efeitos dos acidentes. As causas dos acidentes podem estar relacionadas com as falhas humanas e as falhas mecânicas dos veículos, do clima, das vias e do trânsito. Entre as causas dos acidentes destacam-se os atos inseguros. São violações das normas de segurança, escritas ou não, como dirigir em velocidade incompatível com o local ou colocar o veículo em movimento sem observar os procedimentos corretos. É importante saber que, em qualquer acidente, ocorre pelo menos uma dessas três falhas humanas. Negligência pode ser definida como cansaço, displicência ou desleixo. Imprudência é o que expõe a si próprio e às demais pessoas a riscos desnecessários. Imperícia é a falta de habilidade causada por má formação do condutor. Condição insegura. Essa condição não se refere às condições físicas ou ações do condutor, mas sim às condições perigosas do ambiente, que podem causar um acidente, como chuva, neblina, pista escorregadia, lombadas, buracos na pista e sinalização precária. Automatismos incorretos. Deixar de sinalizar ao fazer uma parada, ou mudar de direção, andar com o pé apoiado no pedal da embreagem, inclinar a cabeça principalmente nas curvas, posicionar o corpo incorretamente, provocando desequilíbrio e descontrole dos comandos, segurar o volante de maneira incorreta. Exemplo, usar uma só mão e cruzar as mãos sobre o volante nas curvas. Ergonomia e segurança. O crescente aprimoramento dos veículos através do emprego da ergonomia, que é o estudo da relação entre o homem e a máquina, tem como objetivo o conforto, a segurança e o bem-estar do condutor. Contudo, o condutor não pode deixar-se enganar por essa facilidade subjetiva. A inversão de valores faz com que o condutor utilize os veículos como instrumento de vaidade e competição, deixando de dar prioridade à vida. Posição e comportamento no veículo. A sua posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situação de perigo. Quando o encaixe entre você e o automóvel for confortável, mais seguro você estará e mais controle você terá. Para isso, 1. Ajuste o banco numa posição confortável, de modo que as costas, os braços, os pés e as pernas fiquem em posição adequada para dirigir. 2. Ajuste os espelhos retrovisores para uma visão melhor da área em volta do carro.
Item 3. Ajuste o encosto da cabeça, que deve ficar na altura das orelhas e nunca na curva ou na base do pescoço. 4. Coloque o cinto de segurança. Segure o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Assim, você enxerga melhor o painel, acessa melhor os comandos do veículo e nos veículos com airbag não impede o seu funcionamento. Concentração ao dirigir. Na direção de um veículo, você deve ter automatismos corretos. Uma pequena distração pode causar um acidente. No trânsito, tudo acontece muito rápido. 1 ou 2 segundos de distração podem ser fatais. Atenção deve ser entendida como atitude permanente e consciente de leitura de tudo que existe e acontece na via. Importante. Item 1. Sinais de trânsito e dos veículos. 2. Movimentação de veículos e pedestres. 3. Condições de pista, tempo, espaço. Enquanto dirige, 1. Evite comer, beber ou fumar. 2. Não fale o celular nem use fones de ouvido. 3. Utilize constantemente os espelhos retrovisores. Ver e ser visto é fundamental para a segurança no trânsito. A visão do ser humano é limitada, o campo de visão é muito restrito. Com o veículo parado, é de aproximadamente 180 graus. Em movimento, pode diminuir para até 40 graus, dependendo da velocidade desenvolvida pelo veículo. Além disso, para ver um objeto, o olho necessita fixar nele em prejuízo do restante do campo da visão. Os espelhos retrovisores podem ser planos ou convexos. Aumentam a área de visão do condutor, porém não totalmente. Mesmo com o auxílio deles, continuam a existir áreas que o condutor não enxergará se estiver olhando só para frente. Essas áreas são chamadas de ponto cego. Não devemos esquecer que, para uma direção segura, quem está dirigindo deve enxergar tudo o que acontece em torno do seu veículo. Para ver e ser visto, você deve 1. Utilizar constantemente os espelhos retrovisores. 2. Utilizar com eficiência o sistema de sinalização do veículo. 3. Manter acesas as luzes do veículo conforme determina a legislação. 4. Tomar cuidado com pessoas ou veículos que ficam por instantes no ponto cego. 5. Virar a cabeça ou posicionar-se para aumentar o campo de visão. Cinto de segurança. O seu uso largamente difundido evita que os ocupantes de um veículo condutor ou passageiros, em caso de acidentes, sejam projetados contra as partes internas do veículo. O cinto distribui os impactos pelos pontos mais fortes do corpo e, principalmente, aumenta as chances de sobrevivência em até 6 vezes. Os airbags são instalados junto ao volante e ao porta-luvas, visando proteger o tórax e o rosto do motorista e do passageiro do banco dianteiro, complementando a ação do cinto de segurança. As bolsas de ar são acionadas pela expansão de gases, geralmente argônio, quando detectadas avarias na região frontal do veículo. Comportamento da criança no automóvel. De 0 a 1 ano até 9 quilos. Bebê conforto ou conversível. Segundo estudos de autoridades médicas, recomenda-se que a criança seja posicionada na cadeira tipo bebê conforto, de tal forma que seu rosto fique voltado para o vidro traseiro e, se possível, com um acompanhante ao lado. De 1 a 4 anos, entre 9 e 18 quilos. Cadeira de segurança. A cadeira de segurança deve estar voltada para frente na posição vertical no banco de trás. O assento de segurança deverá ser usado somente se houver encosto de cabeça no veículo. Assento de elevação ou booster. É a fase mais difícil, pois a criança é grande demais para a cadeira de segurança e pequena demais para usar um cinto de segurança adequadamente. É preciso um assento especial no banco traseiro que permita o uso do cinto de 3 pontos de forma correta. Até 10 anos, acima de 36 quilos, no mínimo 1,45 de altura. Cinto de segurança de 3 pontos. A criança deve usar o cinto de segurança no banco traseiro do carro,
com um cinto de 3 pontos. Eventualmente, o uso de uma almofada ou travesseiro fará com que a parte horizontal do cinto fique sobre os ossos da bacia e não em cima do abdômen. As crianças com idade inferior a 10 anos poderão ser transportadas somente nos bancos traseiros. Cinto de segurança para grávidas. Encaixar a parte horizontal do cinto abaixo da barriga. Técnicas e o ato de dirigir. É muito importante para você conhecer as regras de trânsito e a técnica de dirigir com segurança e saber como agir em situações de risco. Procure sempre revisar e aperfeiçoar seus conhecimentos sobre tudo isso. Aderência. A aderência é a capacidade de atrito do pneu do veículo com o solo, que diminui com o aumento da velocidade. Varia conforme o tipo de via, do clima e do estado dos pneus, e depende da capacidade que tem o veículo de frear e acelerar. Curvas. Ao fazermos uma curva, podemos sentir os efeitos dos tangenciamentos na trajetória, que joga o veículo para fora da curva, ou projeta-o para dentro, força centrípeta. Transferência de massas. É a troca do peso entre os eixos dianteiro e traseiro do veículo. Ocorre da seguinte forma. Quando em aceleração, um veículo terá seu eixo traseiro mais carregado do que o eixo dianteiro. Esse comportamento é chamado subestressante. Quando em desaceleração ou freando, ocorrerá o contrário. O eixo dianteiro será mais carregado que o traseiro. Esse comportamento é chamado sobreestressante. Como controlar o subesterçamento? O subesterçamento, que significa o desgarramento das rodas da frente e a tendência de o veículo sair para o exterior da curva, deve ser controlado da seguinte maneira. 1. Aliviar a pressão do pé no acelerador. 2. Aumentar levemente o esterçamento da direção. Esses procedimentos são adotados nas velocidades baixas ou médias. Nas velocidades altas, frear de forma suave e gradativa para evitar o travamento das rodas dianteiras e a caída para fora da curva. Como controlar o sobreesterçamento? O sobreesterçamento, que significa o desgarramento das rodas traseiras, derrapagem, ocorre quando o veículo tende a cair para o interior da curva, força centrípeta. Esse comportamento ocorre nos momentos de desaceleração, podendo ser motivado por uma frenagem. O seu controle depende do tipo de tração do veículo. Frenagem normal e de emergência. Normal. Freios. O dispositivo mais importante para a segurança e tem por finalidade fazer o veículo parar. Os veículos leves são equipados com freio de serviço e de estacionamento. Já os médios e pesados, além do freio de serviço e de estacionamento, são equipados com freio motor. 1. Verifique o funcionamento do freio de serviço imediatamente após iniciar seu trajeto. 2. Acione moderadamente o freio de serviço até obter uma parada total, sempre que entrar em contato com a água, para secar as guarnições e restabelecer a eficiência dos freios. 3. Utilize a mesma marcha nas subidas e nas descidas das serras, sempre que possível, pois isso possibilita que a força de frenagem no motor atinja seu máximo, proporcionando um menor esforço ao freio de serviço. Emergência. 1. Desviar dos outros veículos rapidamente, buscando espaços vazios. 2. Sinalizar com pisca-alerta. 3. Utilizar o freio motor e o freio de estacionamento como freios de emergência, acionando-os gradualmente para não provocar travamento brusco das rodas. 4. Reduzir as marchas, tomando cuidado para não colocar o veículo em ponto neutro, o que não seria adequado em uma situação de emergência. Fator mecânico. Os freios molhados podem resultar em acidentes. Os freios não funcionam bem em paradas súbitas e podem fazer o veículo puxar para o lado, levando o condutor a perder o controle sobre ele. Após dirigir em meio a uma grande poça d'água ou após o veículo ter sido lavado em um posto de serviço,
pressione levemente o pedal de freio até sentir que os freios estão funcionando normalmente. Nos veículos dotados de sistema ABS, central eletrônica que recebe sinais provenientes das rodas e que gerencia a pressão no cilindro e no comando dos freios, evitando o bloqueio das rodas. Verifique o painel, a luz indicativa de problemas no funcionamento. Travamento das rodas. É o bloqueio das rodas provocando o arrastamento dos pneus. Isso ocorre quando a força aplicada no sistema de freio é superior à força do atrito do pneu com o solo. Nesse caso, há travamento das rodas, que param de girar, mas o veículo continua em movimento, causando a derrapagem. Velocidade compatível. O tempo que se ganha utilizando uma velocidade mais elevada não compensa os riscos e o estresse. Por exemplo, a 80 km por hora percorre-se uma distância de 50 km em 37 minutos. E a 100 km por hora você vai demorar 30 minutos para percorrer a mesma distância. Fumaça proveniente de queimadas. A fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos à margem da via provoca redução da visibilidade. Além disso, a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência ao piso. Evite sempre que possível trafegar sobre fumaça densa. Nos casos de queimadas, redobre sua atenção e reduza a velocidade. Ligue a luz baixa do farol e depois de entrar na fumaça, não pare o veículo na pista, já que, com a falta de visibilidade, os outros motoristas podem não vê-lo parado na pista. O deslocamento da massa de ar. Ao cruzar com veículo de grande porte, reduza a velocidade e firme o volante, pois a massa de ar que será deslocada por esse veículo provavelmente desestabilizará o seu veículo. Veículos de grande porte como caminhões, carretas e bitrem, veículo longo de 2 semi-reboques, acoplados entre si através de uma quinta roda e tracionados por um cavalo mecânico, têm uma capacidade de manobra muito limitada quando comparada a veículos menores. É preciso, portanto, estar mais atento aos veículos acoplados. Condições da pista de rolamento. Ondulações, buracos, elevações, inclinações ou alterações do tipo de piso podem desestabilizar o veículo e provocar a perda do controle. Passar por buracos, depressões ou lombadas podem causar desequilíbrio em seu veículo, danificar componentes ou ainda perder a dirigibilidade. Você pode agravar o problema se usar incorretamente os freios ou se fizer um movimento brusco com a direção. Percebendo antecipadamente estas ocorrências na pista, reduza a velocidade usando os freios, mas evite acioná-los durante a passagem pelos buracos, depressões ou lombadas, porque isso vai aumentar o desequilíbrio de todo o conjunto. Declives acentuados. 1. Teste os freios antes de iniciar a descida. 2. Desça sempre com o veículo engrenado, utilizando a mesma marcha que seria empregada para subir, freio motor. 3. Nunca utilize banguela, porque além de ser um procedimento ilegal, põe em risco a estabilidade do veículo e a segurança dos ocupantes. 4. Não use os freios de serviço por períodos prolongados. Distância segura. Para manter distância segura, existem artifícios que podem e devem ser usados pelo condutor defensivo. São eles: regra dos 2 segundos. Marque um ponto de referência, poste, placa, árvore, ao longo da via. Observe o momento em que o veículo à sua frente passa pela referência escolhida. Então, conte 1001, 1002. A dianteira do seu veículo não deve ter alcançado o marcador antes de terminar a contagem. Se passar, reduza a velocidade para aumentar a distância. Regra dos 3 segundos. Em situações de risco, tais como chuva, neve, neblina, estradas irregulares, aumente a distância aplicando a regra dos 3 segundos. Para isso, você precisa contar 1001, 1002, 1003, antes de alcançar o marcador. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Ocorre quando o veículo está transitando sobre uma pista molhada, mesmo que seja uma rodovia conservada,
quando molhada, estará coberta por uma camada fina de água. Nessas condições, quanto mais o veículo aumenta sua velocidade, menor será o atrito de seus pneus com o solo, podendo mesmo rodopiar ou derrapar. Nesse caso, se os pneus forem lisos ou carecas, não conseguirão fazer a remoção da água. Ao contrário, permitirão que se forme uma camada de água entre o solo e o pneu, impedindo o contato do veículo com o solo e fazendo-o flutuar sobre a água, ocorrendo então o que se chama de aquaplanagem ou hidroplanagem. Dirigindo em pista molhada. Observe pelos espelhos retrovisores se as rodas estão deixando um rastro no asfalto. Em caso positivo, é sinal que está tudo bem e os pneus estão em contato direto com o piso. Caso contrário, não havendo qualquer rastro, é porque está ocorrendo a aquaplanagem, sem ser percebida. Nessa situação, nunca use os freios. Somente retire o pé do acelerador e reduza a marcha para uma mais forte, movimentando a direção de um lado para o outro, até que o veículo seja controlado. O que nunca deve ser feito quando o veículo aquaplanar. Item 1. Frear bruscamente. 2. Movimentar a direção de forma violenta. 3. Desacelerar bruscamente. O que deve então ser feito nessa situação? Sobreesterçar levemente, ou seja, firmar o volante e movimentá-lo apenas o suficiente para evitar um desgoverno da direção, controlando a velocidade em razão das condições da pista. Acima de tudo, antecipe as medidas de cautela e evite que o acidente aconteça. Poças d'água. Quando uma roda penetra numa grande quantidade de água, o resultado é uma desaceleração brusca do veículo. Isso acontece com frequência nas vias com pouco ou nenhum escoamento d'água, e as causas da desaceleração podem ser: grande volume de água, oferecendo resistência ao atrito das rodas; largura do pneu, quanto mais largo, maior a resistência; velocidade, quanto maior a velocidade, mais brusca será a desaceleração. O que não deve ser feito ao se avistar uma poça d'água? Frear forte, pode ocorrer um deslizamento. Tentar desviar pode provocar descontrole de direção ou colisões. Desacelerar suavemente, segurar firme o volante, manter o veículo o mais possível em linha reta. Tipos de acidentes: capotamentos, atropelamentos, colisões. Item 1. Colisão com veículo da frente. 2. Colisão com veículo de trás. 3. Colisão frente com frente. 4. Colisão nos cruzamentos. 5. Colisão nas ultrapassagens. 6. Ao ser ultrapassado. Colisão com veículo da frente. Ocorre quando o veículo, sem manter distância, bate contra aquele que segue à sua frente. A distância de segmento é um espaço suficiente para o condutor perceber uma situação de risco, reagir e parar o veículo evitando a colisão. Item 1. Tempo de reação. Tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a reação do condutor. Item 2. Tempo médio de reação. Tempo que o condutor em estado normal gasta para reagir. Item 3. Tempo de frenagem. Tempo gasto depois de acionados os freios até a imobilização total do veículo. 4. Tempo de parada. Tempo gasto desde que o condutor percebe o perigo até a imobilização total do veículo. Colisão com veículo de trás. É quando o veículo que segue a sua retaguarda bate em seu veículo. Fique atento aos retrovisores. É importante que você tenha noção do comportamento do veículo de trás. O que fazer para evitar esse tipo de colisão? Item A. Planejar o seu trajeto com antecedência. B. Não ficar indeciso ao mudar de direção. C. Sinalizar bem suas intenções. D. Parar de forma suave e gradativa. E. Incentivar e facilitar a ultrapassagem, reduzindo a velocidade. Colisão frente com frente. É o tipo de acidente que provoca maiores danos e do qual poucos escapam ilesos. Pode ocorrer nas retas, curvas e nos cruzamentos. Nas retas, a principal causa é a ultrapassagem efetuada sem visibilidade suficiente
ou conduzida de forma imprudente. Para evitá-la, observe se o local oferece as condições legais e de segurança propícias à ultrapassagem. Nas curvas, as causas podem ser a velocidade incompatível, o tipo de pavimento, o ângulo da curva, as condições dos pneus e os efeitos das leis da física aplicadas ao veículo. Evite isso, redobrando a atenção quando estiver nas curvas, e nunca ultrapasse outros veículos nesses locais. Colisão nos cruzamentos. A colisão nos cruzamentos ocorre principalmente devido à pressa do condutor em fazer conversões. Os principais motivos são desconhecimento das regras de circulação, falta de visibilidade, manobras inesperadas de outros veículos. Para evitar colisões nos cruzamentos, o condutor deve definir o seu trajeto, reduzir a velocidade, sinalizar com antecedência, seguir o seu trajeto, olhar primeiro para a esquerda, respeitar a preferência. É nos cruzamentos que ocorre o maior número de acidentes. Colisão nas ultrapassagens. É a principal causa de acidentes graves em rodovias de duplo sentido, devido à falta de avaliação correta do espaço disponível e do tempo necessário para a ultrapassagem. Se o tempo disponível for inferior ao necessário, as leis da física não serão contornadas e o acidente será inevitável. Colisão ao ser ultrapassado. Item 1. Mantenha-se à direita. 2. Faça uma avaliação do trânsito no sentido contrário e a sua retaguarda. 3. Sinalize. Avise o outro condutor se não há condições de ultrapassagem. 4. Reduza a velocidade para facilitar a ultrapassagem, pois o outro veículo pode necessitar de espaço para voltar à sua mão de direção. Outros tipos de colisões. Colisão misteriosa. É o tipo de acidente que envolve apenas um veículo. Chama-se colisão misteriosa devido ao fato de o condutor não saber a razão pelo qual aconteceu o acidente. É um acidente violento, geralmente de consequências fatais, e suas causas podem ser as condições da pista de rolamento ou as condições climáticas. Colisão com objetos fixos. Os choques com objetos fixos como poste de iluminação, canteiro central, árvores, muros e guias de sarjetas, na maioria das vezes é por culpa do próprio motorista. O excesso de velocidade, a manobra perigosa, o golpe de vista mal feito, o sono e a influência de bebidas alcoólicas, aliadas ao não cumprimento das leis de trânsito, acabam gerando esses choques. Passagens de nível. As passagens de nível são geradoras de acidentes com veículos e, por suas particularidades, exigem alguns cuidados especiais ao serem cruzadas. Item 1. Reduz a marcha ao se aproximar de uma passagem de nível. Item 2. É seu dever parar antes de transpô-la. 3. Jamais atravesse a passagem de nível quando os sinais estiverem ligados ou fechados. 4. Olhe e escute. 5. Não mude a marcha do veículo sobre uma passagem de nível. 6. Siga com atenção. Bicicletas. A bicicleta também tem direito ao trânsito, como outro veículo qualquer. Como evitar essa colisão? Dirija com atenção, observando os ciclistas que trafegam na via. Mantenha uma distância de 1,5 metro. Motocicletas. As motocicletas são parte integrante do trânsito, mas pelo fato de serem mais ágeis e realizarem manobras mais arrojadas e até malabarismos, podem ser causadoras de muitos acidentes. As formas de evitá-los são: através do motociclista, que deve conduzir o seu veículo com o máximo de cuidado e atenção; através dos condutores de veículos, que devem ficar mais atentos às motocicletas, mantendo sempre uma maior distância de segmento. Manobras de marcha ré. Por ser uma manobra excepcional e de maior risco, inclusive com limitação do campo visual, a marcha ré pode ser também causadora de acidentes. Para realizá-la com mais segurança, adote os seguintes cuidados. Não efetue a manobra em esquinas. Evite sair de garagens ou estacionamentos de marcha ré. Manobre antes para sair de frente. Antes de efetuar a manobra,
tome conhecimento da situação do local. Realize a manobra em velocidade reduzida. Durante a manobra, vire a cabeça para certificar-se das condições dos dois lados e a retaguarda do seu veículo. Não confie só nos espelhos, procure contar com o auxílio de outra pessoa para orientá-lo. Verifique se existem crianças nas proximidades do veículo. Dirigir à noite. Ao cruzar com outro veículo, use o facho de luz baixa. Não faça guerra de faróis. Se o outro carro estiver usando o farol alto, pisque os faróis do seu carro alertando-o. Se a situação persistir, desvie sua visão para a faixa direita da pista, evitando o ofuscamento. Atropelamentos. Ocorre quando o veículo em sua trajetória colide com algum obstáculo vivo, derrubando-o ou passando por cima do mesmo, ocasionando ferimentos e até mortes. O atropelamento pode envolver pedestres ou animais. Para evitar, devemos dirigir com atenção, conceder sempre o direito de passagem, andar em velocidade compatível com os locais onde existam riscos de atropelamentos. Pedestres. Conforme determina a lei, o pedestre tem preferência e não pode ser apressado sob ameaça de movimentação do veículo. Deve ser aguardada a conclusão da travessia já iniciada pelo pedestre. Não tente apressá-lo, ele pode ter reações imprevisíveis, provocando atropelamentos. Outra maneira de se evitar esse tipo de acidente é transitar sempre com bastante atenção e em velocidade compatível para os locais onde existam riscos de atropelamentos, como portas de escolas, centros urbanos, cruzamentos e aglomerações. Animais. Ocorre principalmente nas rodovias próximas às propriedades rurais. Suas consequências podem ser desastrosas para o veículo e para seus ocupantes, dependendo do tamanho do animal atropelado. Condições adversas do condutor. Estado físico e mental. O condutor deve estar em plenas condições físicas, mentais e psicológicas para dirigir. Caso contrário, põe em risco não só a sua vida, mas a de todos os usuários das vias. Várias são as condições adversas que podem afetar o comportamento. Físicas: fadiga e cansaço, dirigir alcoolizado, sono, pressa, fome ou drogas, visão ou audição deficiente, perturbações físicas. Mentais e psicológicas: estados emocionais, tristezas ou alegrias, preocupações, medo ou insegurança. Cabe ao motorista avaliar suas reais condições ao propor-se a dirigir um veículo e ter bom senso necessário para evitar envolver-se em situação de risco. Medicamentos. Alguns remédios usados mesmo por recomendação médica alteram o estado geral do condutor, prejudicando seu desempenho ao volante. Evite dirigir após seu uso. Ao tomar algum tipo de remédio para manter-se acordado, o motorista impede o desligamento por algumas horas, mas a necessidade de sono do cérebro continua aumentando. Passando o efeito da droga, o cérebro manifesta rapidamente sua necessidade acumulada e o motorista pode adormecer com mais facilidade. Drogas psicoativas. Conceito: droga: qualquer substância que introduzida no organismo produz modificações. Drogas psicotrópicas ou psicoativas têm atração pelo sistema nervoso central, capacidade de pensar, analisar, abstrair, julgar e agir. Essas drogas alteram o padrão de percepção e consciência da realidade e de si mesmo, além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Álcool. O condutor, para praticar a direção preventiva, necessita ter todos os sentidos e reflexos prontos para qualquer decisão ou reação. Por isso, se beber, não deve dirigir. Efeitos do álcool sobre o condutor: decigrama por litro de sangue. Até 2, o motorista estará no limite da margem de segurança. 2 a 5, sensação de tranquilidade, sedação. Reação mais lenta a estímulos sonoros e visuais, dificuldade de julgamento de distância e velocidade. 5 a 15, aumento do tempo de reação a estímulos, redução da concentração e da coordenação, alteração do comportamento,
falar muito, alegria. 15 a 30, intoxicação, descoordenação geral, confusão mental, visão dupla, desorientação. 30 a 40, inconsciência, às vezes coma ou morte. Outros tipos de drogas psicoativas: cocaína, maconha, anfetaminas, cola de sapateiro, cogumelos, LSD 25, heroína, êxtase. Infração gravíssima: dirigir sob influência de álcool em qualquer quantidade por litro de sangue ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência física ou psíquica. Respeito mútuo. Para manter a convivência no trânsito e a constante interação social, o melhor comportamento é respeitar as diferenças de cada cidadão. Harmonia no trânsito. Para ter harmonia no trânsito, é aconselhável que os condutores tenham atitudes que demonstrem civismo, cortesia e, acima de tudo, bom senso para com os demais. Convívio social e personalidade individual. Muitas vezes as diferenças individuais podem gerar conflitos. Cada indivíduo tem seu jeito próprio de ser no convívio social no trânsito. Portanto, devemos cuidar para estabelecer o respeito pelo outro em qualquer circunstância, pois a personalidade individual é um conjunto de características únicas. Outras condições adversas. A condução perfeita e desejável é aquela que permite ao condutor concluir o percurso sem cometer infrações ou abusos com o veículo e sem a ocorrência de qualquer acidente. Isso também quer dizer que os acidentes podem ser evitados, muito embora o condutor venha a encontrar no percurso as chamadas condições adversas, que são luz, tempo, estrada, trânsito e veículo. Condições adversas de luz. É um fator de segurança, pois é essencial para vermos e sermos vistos, seja com iluminação natural ou artificial. Porém, a luz torna-se uma condição adversa quando está em falta ou em excesso. Ofuscamento. É uma cegueira momentânea causada pelo excesso de luz nos olhos. A visão humana pode levar até 7 segundos para se recuperar de um ofuscamento. Geralmente, ocorre com o sol nascente ou poente. O motorista, nesse caso, tem de redobrar a atenção e usar o quebra-sol. Penumbra ou lusco-fusco. É a situação de pouca luminosidade que ocorre ao anoitecer, ao amanhecer e no interior de túneis. É considerada uma situação perigosa, pois contornos e as cores dos objetos ficam pouco definidos. A penumbra torna mais difícil reconhecer e avaliar corretamente distâncias e, principalmente, ver e ser visto. O condutor deve usar a luz baixa e redobrar a atenção. Noite. É a ausência total da luz solar. Nesse período, a visibilidade depende completamente da luz emitida pelos faróis dos veículos e da iluminação artificial das vias. O farol do veículo deve ser usado de forma adequada, baixando a luz quando seguir um veículo ou cruzar com outro em sentido contrário. A velocidade deverá ser inferior à praticada durante o dia. Chuva. Ao chover, a visibilidade da via é prejudicada. Fique alerta, pois a pista fica mais escorregadia devido à presença de óleo e areia. Por isso, o condutor deve reduzir a velocidade, aumentar a distância de segmento sobre o veículo à sua frente e redobrar a atenção. Granizo. Nada mais é do que a chuva congelada, em forma de pequenas pedras. Ao se precipitar sobre o veículo, além de fazer barulho, pode estragar a carroceria e o para-brisa do veículo. Nesse caso, o condutor tem que adotar as mesmas precauções que ao dirigir na chuva. Neblina, nevoeiro ou cerração. Costuma acontecer em regiões próximas aos cursos d'água. Prejudica seriamente as condições de visibilidade e dificulta a avaliação das velocidades. Nessas situações, deve-se redobrar a atenção, usar farol baixo, evitar ultrapassagens, evitar parar,
mesmo em acostamento, orientar-se pela faixa divisória da pista e, se tiver de parar, fazê-lo com segurança, afastando ao máximo da pista de rolamento. Reduza a velocidade. Vento. Ventos muito fortes, ao atingir o veículo em movimento, podem deslocá-lo, ocasionando a perda de estabilidade e o descontrole, que podem causar colisões com outros veículos ou mesmo capotamentos. O condutor deve diminuir a velocidade e fechar os vidros. Calor. Já o calor pode provocar sonolência e indisposição física, principalmente após o almoço. Procure um lugar seguro para descansar. Estrada. Nesse caso, as condições adversas podem estar relacionadas com as curvas, estreitamento de pista, desmoronamento de barreira, presença de objetos na pista, ponta estreita, falta de acostamentos, trechos escorregadios, com óleo, areia ou terra, buracos, lombadas e vegetação nas margens. Reduza a velocidade redobrando a atenção, evitando ser surpreendido e sofrer qualquer acidente. Trânsito. Pode estar congestionado ou fluente. O que interfere no comportamento dos condutores é que em determinadas épocas do ano, Natal ou férias, o trânsito sofre modificações, da mesma maneira que nos horários de pico ou em áreas de grande aglomeração de pessoas ou veículos. Em tais circunstâncias, o condutor deve ser cauteloso e prudente para avaliar o que tem diante de si e evitar situações difíceis para todos os usuários. Veículos. As condições de conservação e segurança do veículo são fatores primordiais para que sejam evitados acidentes. O condutor defensivo e que busca a perfeição na direção é aquele que tem o cuidado de verificar se o veículo encontra-se em condições de circulação, manutenção preventiva, antes de assumir a direção. E isso é óbvio, pois não é possível dirigir com segurança um veículo defeituoso ou sem conservação.